Oh, amados, a paz do Senhor Jesus. Dessa vez estamos aqui apresentando aqui para vocês o Peleja Cast. É um prazer incomensurável estar aqui ao meu lado do preleitor, o pregador Diego, evangelista também nas horas vagas, pai de 3 lindos garotos, né? 2 garotos e uma garota. Então, queria que você desse as considerações iniciais aí, Diegão. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor, é um prazer estar aqui nessa abertura do Peleja Cast. É uma honra estar com o Wellington, uma bênção que abriu esse espaço para a gente poder estar falando a respeito da palavra do Senhor e juntamente propagar aí o evangelho. É muito gratificante. Muito bom, muito bom. Para quem não nos conhece, eu vou me apresentar, depois o Diego se apresenta. Bom, eu me chamo Wellington. A gente estamos ali, morando ali em Cotia, congregando ali na igreja Missão Unidos em Cristo. Queria desde já mandar a paz do Senhor e uma saudação aí para os meus pastores, né? Pastor Alexandre Freire e Mônica. Pastores, muito obrigado por tudo, tá? Eles têm sido nosso alicerce aí para a gente fazer a obra. E nós temos também um ministério de louvor, né? Chamado Peleja, né, onde a gente canta ali corinhos pentecostais, músicas pentecostais, e aí de uma conversa surgiu a ideia de realizar esse podcast chamado Peleja Cast, e assim, para mim é sempre uma satisfação. Eu já apresento outros podcasts, na verdade um outro podcast no sistema de consórcio, que é onde eu atuo, minha área de atuação profissional. Tenho 12 anos de ministério, né? Ministerial, que eu aceitei Jesus e creio que Jesus mudou minha vida, e esse podcast, o intuito é justamente isso, é falar sobre Jesus, é debater assuntos, né, sobre a palavra do Senhor, que esse é propagar o evangelho, que essa é a nossa missão nessa terra. Se apresenta aí, Diegão, fala aí um pouco com a galera aí. Para quem não me conhece, né, meu nome é Diego. Pode falar aqui nessa câmera. Congrego na igreja Missão Unidos em Cristo, como já foi falado, pastoreado pelo pastor Alexandre, pastora Mônica. Sou casado há 10 anos, é o tempo também do nosso ministério, né? Estamos aí pregando a palavra num período aí de 9 anos e é muito gratificante. Além de pregar no altar, a gente ama de alma o evangelismo e é muito gratificante poder falar a respeito da palavra de Deus, propagar o evangelho, alcançar almas. Isso é muito bom e vai ser um prazer aí no decorrer dessa nova jornada aí com o Peleja. Amém. Com o Peleja Cast agora, e vai ser uma bênção para a glória de Deus, e eu tô crendo aí com a expectativa 1000 que vai alcançar muitas pessoas. É isso aí, o Peleja, gente, para quem não sabe, o Peleja tá começando agora, é um ministério que nasceu do meu coração e do coração da minha esposa. Desde já também queria mandar um abraço, um beijão para minha esposa, Valquíria, te amo muito. Aqui alguns episódios, quando eu não tiver, ela vai estar aqui com o Diego, quando o Diego não tiver, ela vai estar comigo. E o nosso ministério é isso, é um casal, nós estamos aí louvando, tentando aprender com o Senhor Deus, né? Estamos começando agora e espero que a gente possa trazer louvores que alegrem as igrejas, que tragam uma verdadeira adoração dentro das igrejas, e o propósito de Deus vai ser realizado em nossas vidas. Mas já tá bom de falar da gente, vamos falar da palavra do Senhor. Diego, para você, qual é o objetivo principal do Peleja Cast? Quando a gente começou a conversar ali, começou a falar, poxa, bora fazer um podcast, vamos falar da palavra, vamos falar ali ministerialmente. Para você, qual é o principal objetivo que você acha que a gente tem que concluir aqui? O principal objetivo é alcançar almas, propagar o evangelho, como foi falado aqui, e também dar voz, né? Porque a gente podemos analisar. Hoje tem muitas vozes, mas o que essas vozes estão dizendo? Então a gente dá voz a quem tem palavra. Sim. Não sei se deu para entender. Tem pessoas que têm palavra, mas não tem uma voz ativa. Verdade. Tem uma boa palavra, né? Não tem palco, sabe? Então eu creio assim que esse podcast vai trazer vozes que tem uma boa palavra, com o mesmo intuito principal, alcançar almas, não só palavra, mas também louvor, e vai ser uma bênção. Com certeza. E a gente conhece, assim,
Pra você ver como é que são as coisas. A gente conhece cada pregador bom, cara, Exato. que passa pela nossa igreja, que a gente vê lá também, visitando outros ministérios, a gente vê cada pregador que a gente fala, poxa, como é que esse cara não é famoso? É justamente isso, Exato. porque ele não teve uma voz ali para poder, um canal para ele poder acessar outras Sim. pessoas, né? E você é um desses caras que, quando prega, cara, realmente sinto a presença do Senhor Glória a Deus. Deus. Eu falo, poxa, se essa mensagem aí que ele pregou é mensagem de nível Gideões. Meu Deus do céu. Então, é isso. Eu queria que você falasse, Diego, sobre essas pessoas que você já viu, algumas pessoas pregar, e você já pensou assim, poxa, como é que esse cara não é famoso? Como é que esse cara não pega no Gideão? Já conhece pessoas assim? Já. A gente, nesse decorrer aí de 10 anos, caminhando, né, ouvindo, chegando em lugares também, a gente pôde contemplar pessoas que têm uma ótima palavra que você imagina, por que essa mensagem não é ouvida por um público maior? Obviamente que evangelho não é sobre um público, né? Mas a gente tem aquela preocupação, nossa, se mais pessoas ouvissem essa mensagem, fosse mais, alcançaria um público maior, outras pessoas seriam abençoadas também por intermédio desta palavra. Então, há essa preocupação, sabe? E muitas das vezes, até essas pessoas que têm uma boa palavra e não têm uma voz, né, ativa, que muitas pessoas ouvem e tudo mais, acaba meio que se colocando de escanteio. Talvez por uma falta de oportunidade. Sim. E eu creio, sem dúvida, que o PelejaCast vai ser uma ponte Com também. Certeza. Uma ponte. E hoje eu vejo o evangelho que falta isso no evangelho. Verdade. O evangelho precisa ser ponte também para outras pessoas. E acessar o outro lado. Falando sobre ponte, eu pego o gancho, é aquilo que eu falei, às vezes eu vou pegar o gancho e vou falar no meio da sua fala. Você, eu queria até externar isso aqui para o público, para todos que não sabem, o Diego, ele sempre é chamado, né, para pregar nas igrejas, nos ministérios, e nós iniciamos o nosso ministério, o Ministério Peleja, de Corinhos, nós iniciamos agora, tá nascendo o Ministério Peleja, tem 7 meses que a gente começou a ensaiar, a compor, né, a cantar, e estamos inclusive aprendendo a cantar ainda. E você acreditou, tá acreditando em nós no momento que ninguém acredita, que é o começo. Sim. Aqui, ó, por exemplo, o nosso PelejaCast, ele pode um dia ser um viral, né? Mas hoje em dia, se eu for nos lugares e falar, você acredita no meu projeto, poucas pessoas que eu apresentar esse projeto irão acreditar. E você é um cara que tem sido ponte para nós. Você tem nos levado para os ministérios, e em nome do Ministério Peleja, em nome da minha família, porque o Peleja, ele é uma família, né? A gente gostaria de te agradecer por isso, por você ser ponte para nós. E graças a você, a gente tem conseguido ter a experiência de cantar em lugares novos, em pisar em novas terras, conhecer novos rebanhos, e isso tem alavancado muito o nosso ministério. Eu queria de verdade agradecer, aproveitar esse episódio 0 já para agradecer, e eu espero que o PelejaCast seja uma ponte também para você, porque as pessoas precisam conhecer o pregador que eu conheço, porque eu tenho certeza que você vai pregar ainda em muitas nações, em muitos lugares aí, para realizar o seu chamado. Glória a Deus por isso. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, e assim, algo que está sendo gerado. Então, se eu não acreditar naquilo que está gerado, por mais que a gente não vê, é falta de fé. Então, eu acredito muito. O Peleja, o Ministério Peleja é algo nascido no coração de Deus. Amém. E Amém. vai alcançar muitas pessoas. E eu creio nisso sem dúvida alguma. Amém. E falando sobre o podcast em si, eu acho que hoje a gente tem podcasts, né, gospel, ele tá erradicado, tá bem fixado hoje no público gospel. Graças a Deus, quanto mais a gente falar de Cristo, melhor. Às vezes a gente tem aquela fala, né, poxa, por exemplo, tem uma igreja ali naquela avenida, aí daqui a pouco abre uma outra igreja, aí daqui a pouco abre mais outra igreja naquela avenida, e as pessoas falam, poxa, mas tanta igreja na avenida? Então você preferia que fosse em bar, que você preferia que fosse bordel? Quanto mais se fala da palavra do Senhor, quanto mais é propagado o evangelho, melhor. Exatamente. Então, assim, eu acredito que podcast também é isso. Quanto mais temos canais, né, de podcast cristão, quanto mais a gente falar de Deus no YouTube, nas favelas, em todos os lugares a gente falar de Deus, melhor. Exatamente. Assim é na política, assim é na internet. O povo de Deus tem que estar englobado
em todo lugar. Exato. Concorda, Diego? Concordo plenamente. É uma forma de alcançar outras pessoas. Sim. Igual, por exemplo, tem pessoas que não têm acesso à internet. Tem pessoas que não têm condição também de ir em um culto. Sim. Aí serve Às também vezes, o pela evangelismo. distância. Exato. Eu conversando com um amigo meu, pastor Lucas Amorim, lá de Vitória da Conquista, Bahia. Um forte abraço. Vou até fazer esse corte e mandar para ele. Ele falou algo comigo que me marcou, Diego. Sim. Ele falou, Wellington, antigamente os missionários eles viajavam e até hoje eles viajam para realizar missões. Mas hoje o maior missionário da Terra chama-se internet. São as redes sociais que são os maiores missionários na Terra. Porque as redes sociais chegam em lugares que nenhum missionário vai chegar. Sim, exato. E isso me marcou e eu falei, cara, realmente. Você vê que a maioria das igrejas hoje, elas gravam seus cultos, elas transmitem os seus cultos, até tá gerando polêmica por conta disso, né? Por causa daquele pregador mirim que falou algumas coisas lá e gera debate isso, mas assim, o objetivo, na minha opinião, é propagar o evangelho, levar o evangelho às quatro nações, e esse é sempre o objetivo de um podcast como esse. E a internet ela é um campo missionário, né? Tem lugar que não foi explorado ainda. Por exemplo, cada dia que passa, nasce uma rede social nova, sabe? Verdade. Então, assim, querendo ou não, é um campo missionário. Lógico, a gente não pode deixar também de fazer as outras aplicações, como evangelismo, sabe? Isso daí não embine a igreja de evangelizar. Eu queria deixar um ponto aqui muito crucial também, que tem pessoas que falam assim, o campo missionário hoje é a internet, mas ela evangeliza na internet, mas não consegue se aproximar de alguém para evangelizar. Então, conjunto, né? É um conjunto. A gente precisa entender isso. A gente não pode utilizar apenas um meio. Eu aprendi uma coisa, se tá funcionando, a gente devemos continuar. A gente não pode parar o que está funcionando. Que dá certo, né? Exatamente. Não precisa, aquela frase, não precisa inventar a roda já foi inventada. Se dá certo fazer o evangelismo, o fato de você evangelizar pela internet não significa que você vai deixar de fazer o evangelismo. Exatamente. Fazer o porta a porta, o velho porta a porta. O velho porta a porta, o tete a tete, como costuma dizer, o conversar, o se aproximar, né? Então, assim, voltando para isso daqui, também já estendendo o convite, não sei se vai dar... Eu ia levantar a bola para falar sobre isso. Então, só para você ver como vai surgir nas conversas. Exato. Queria que você falasse também para o público de casa que está nos assistindo aí sobre o seu projeto, o Projeto Semear, que assim, ele é seu projeto, mas é nosso, porque eu também tomei para mim, porque, cara, onde o Projeto Semear estiver, eu estarei, levo a banda, se tiver que pagar combustível, pagar os músicos para ir, a gente investe, porque a gente tem que investir no reino. Então, onde o Projeto Semear for, a gente tá junto. A gente teve uma edição agora em... Como é o nome lá do lugar? Jardim Japão. Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Irmão, o Projeto Semear é um projeto, assim como o projeto. Olha pra você ver como que é as coisas. O motivo de eu acreditar no projeto Peleja. O Projeto Semear, ele nasceu no coração de Deus, Wellington. Ele nasceu no coração de Deus debaixo de 100 dias de oração. 100 dias consecutivos. Meu Deus, 100 dias consecutivos. E nesse período aí desses 100 dias, Deus revelou o nome Projeto Semear. Meu Deus, o Projeto Semear começou com um menino numa avenida com um cartaz de cartolina escrito: volte para Jesus antes que ele volte para você. Então, Deus. Esse cartaz aí com um menino, um garoto de provavelmente seus 17 anos de idade, segurando aquela cartolina, as pessoas passavam, olhavam e não entendiam. Então, o Projeto Semear, a partir daí, começou a crescer. O Projeto Semear, ele é composto de pessoas, não de um ministério só, não de uma igreja só. Porque o Projeto Semear é aquele projeto que levanta as pessoas que têm o mesmo propósito. Qual? Ganhar almas. Ganhar almas. Então, esse projeto, ele cresceu de uma forma onde as pessoas que começaram a participar desse projeto estavam com isso em mente: eu preciso ganhar alma. Eu preciso ganhar alma. A sede por alma. Então, esse projeto, ele não é de uma igreja específica, mas ele é um projeto que ajuda outras igrejas a evangelizar. Por exemplo, uma igreja que não tem uma estrutura de evangelismo, ela pode ligar para o Projeto Semear e falar: eu preciso fazer um evangelismo. A gente vai se deslocar até essa igreja para poder auxiliar. Não sabia disso, não sabia disso aí. Essa igreja no evangelismo. Você já tem uma equipe, você prepara uma equipe, como é que é feito isso? Tem uma equipe. A gente começou agora no Jardim Japão lá, uma nova equipe. Em 2018 tinha uma equipe lá no Miguel Mirizola. Equipe formada. Eu quero mandar um abraço aqui pro Matheus,
pro Fagner, pro Josué, entre outros, que fazia parte desse projeto Semear lá no bairro Miguel Mirizola. A gente incendiou o bairro, literalmente, incendiou. A gente cansava de levantar a mão para dar paz do Senhor ao entrar na rua. Tinha uma rua lá chamada Leão, que Deus resgatou muitas pessoas ali naquela rua. Eu acredito. Pelo projeto Semear. Pelo projeto Semear por intermédio de oração. Que benção. E assim, amanhã teremos uma edição em Calcaia do Alto, né? E vai ser na quadra, vai ser onde? Vai ser no meio de uma praça, na no praça meio de uma central, praça. lá Meu Deus. da cidade de Calcaia. Que forte. Vamos botar fogo naquela praça lá, fogo santo. Eu creio. Vai ser uma bênção. E falando sobre projeto Semear, olha para você ver como é que Deus une propósitos. Eu congreguei com um pastor, meu primeiro pastor, até hoje ele é meu pastorzão do meu coração, pastor Francisco, tamo junto, pastora missionária Jamile, a esposa dele, e eles que me abraçaram, eles que me discipularam, e o projeto que a gente tinha de evangelismo se chamava Projeto Semear. Meu Deus. E a gente, cara, eu engajei nesse projeto, a gente ia nas ruas, recolhia alimento, arrecadava alimento. Aí teve uma vez, cara, que a gente recolhendo um alimento, a mulher falou que estava orando para Deus enviar uma provisão. Dá vontade até de chorar quando eu vejo isso, viu, produção? Dá vontade até de chorar. E aí, na hora que a gente chegou, a gente tava com um carrinho, sabe aquelas galinhotas? Na Bahia nós fala que é galinhota, né? Aqui é carrinho de mão, que vocês é mais chique. Na Bahia nós é mais tranquilo. Aí nós com a galinhota cheia de alimento, a mulher, vocês não acreditam, eu tava orando a Deus para Deus enviar um alimento que nós não tinha nada para comer. Então, assim, esse projeto, ele, não sei se deu andamento lá, mas acredito que foi paralisado, mas agora é a oportunidade de eu continuar no mesmo projeto, no mesmo intuito, no mesmo nome, e, cara, conte comigo. E eu queria saber sobre semear. O que é para você semear? A gente tem aquela parábola ali da semente, que fala um pouco sobre a semente, a importância da semente. E eu queria que você aproveitasse esse gancho, Diego. E a gente nem combinou de falar isso, tá, pessoal? Mas semear, da onde vem esse nome e qual a importância da semente na vida dos irmãos? Exatamente. O projeto Semear ele veio justamente com a parábola de Cristo. Quando Cristo ele adentra de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ele começa a propagar dizendo, um semeador saiu para semear. O projeto Semear vem por este nome. Que legal. O semeador ele tem uma semente e ele vai semear. Assim, como um semeador, esse projeto evangelístico, como o projeto Semear ele é um projeto evangelístico, ele tem justamente essa faceta. Ele observa o ambiente, ele vai semear. Ele vai semear uma semente. O que é essa semente? A semente é a palavra. É a palavra. Então o projeto Semear ele vai semear a palavra. Você percebe que ali na parábola que Cristo ele começa a dizer que uma das sementes caiu aonde? Na beira do caminho. Na beira do caminho. Se a gente parar para analisar, o semeador viu essa semente caindo? Com certeza. Com certeza. Porque o semeador, ele vai semear. Independente de onde seja a terra, ele vai semear. O semeador ou o evangelista, ele não escolhe o ambiente que ele vai. Ele tem a palavra, ele tem a semente, então ele vai pregar. Então ele vai semear. Muito então bom. assim, a gente não escolhe o ambiente para ir. Pode ser o ambiente mais hostil que seja, Wellington. Mas a gente vai levar a boa semente. Porque a semente é infalível. A semente é infalível. A semente ela é infalível. E ela... O que a semente precisa para ser frutificada? Porque se você está indo em qualquer terra para poder frutificar, o que a semente precisa para ela dar frutos, bons frutos? Boa pergunta. Agora a gente vai voltar. Assim como o semeador não escolhe a terra para semear, a semente ela só vai brotar em uma terra que tiver fértil. Ah, boa. Você tá entendendo? Entendo. Então assim, se a terra realmente tiver fértil para receber essa semente, porque a semente é infalível, o problema sempre esteve na terra que recebe essa semente. É sempre a terra. É sempre a terra. A semente é infalível. O semeador que é Cristo, ele é infalível porque ele está semeando a palavra. Então a terra precisa estar boa para receber. Se a gente for olhar por esse lado, do que precisa para crescer, para dar fruto, a gente olhando para a terra dessa forma, você vai entender que uma parte caiu na beira ou no decorrer do caminho. O texto diz que essa que caiu no caminho, os homens pisaram sobre ela, além de pisar sobre ela, veio as aves do céu e comeram essa semente. Isso se trata de quem? Do diabo que vem e rouba a semente. E rouba a semente. Porque a pessoa estava no meio do caminho. Isso representa o que dentro do culto? Aquelas pessoas que saem vazias? Que saem vazia. Justamente isso. A pessoa que adentra o ambiente do culto
recebe uma palavra, mas a terra não está preparada para aquela semente. Às vezes chega em casa, aí você pergunta, qual foi a palavra? Aí a pessoa nem sabe lembra, a palavra. Não lembra. Aí o texto ainda dá continuidade em dizer que uma parte dessa semente caiu junto às pedras. Junto às pedras. Junto às pedras. E você pode ver que o texto diz, e crescendo. Isso significa que por mais que caiu nas pedras, cresceu. Cresceu, mas não deu fruto. Porque veio o sol, não tinha umidade a pedra, e logo ela foi queimada e morreu. Essa parte é muito interessante, porque essa pessoa até estava no ambiente da onde estava sendo semeado, só que o tempo diz que o sol veio, queimou ela e ela morreu. Não deu fruto. Aí a resposta dessa parábola, porque Jesus ele vai trazer a revelação dessa parábola para os discípulos. Ele vai dizer, essa pessoa que estava, né, essas pedras simboliza a pessoa que estava no ambiente, recebeu com alegria a palavra, até cresceu no momento. Só que veio a tentação. E a tentação fez com que ela morresse. Eu acho muito forte isso aí, viu, Diego? É aquelas pessoas que até recebem a palavra ali no momento, tá na emoção do culto, amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra, começa a exercer, mas na primeira tentação, cai. E aqui vale dizer que emoção não sustenta a fé. Então a pessoa ela se move ali, se comove com a palavra, recebe, cresce no ambiente do culto, mas quando sai do ambiente do culto, aí esquece. Reconhece que a palavra foi para ela, mas depois de um tempo aí vem a nega a palavra, né? Vem a tentação, o texto é bem claro. E vindo a tentação. Meu Deus, forte. Tremendo. E a terra boa? Qual foi a terra boa que frutificou? A terra boa é a terra fértil. Só que antes da terra fértil, o texto vai dizer que uma parte dessa semente, Wellington, caiu junto aos espinhos. Junto aos espinhos. Junto aos espinhos. Caindo junto aos espinhos, o que acontece? Ela cresce. Só que os espinhos sufocam ela. Ao sufocar essa semente, né? Abafa. Ela não conseguiu dar fruto. Não, pior que ela frutificou. O texto diz. E frutificando. Só que o fruto não era perfeito. O problema tá aqui. O porquê o fruto não era perfeito? Por que o fruto não é? É essa pergunta que eu te faço. Porque os espinhos a sufocaram. Aí Jesus traz a resposta do que é os espinhos. O que é os espinhos? É a nossa preocupação, é a nossa correria, é a nossa correria cotidiana, sabe? A nossa preocupação. Sim. Não, eu preciso enriquecer, eu preciso correr atrás daquilo outro. Então isso acaba sufocando. Os frutos. Não que isso seja errado. Logo, você precisa crescer na vida, assim. Eu não tô falando que você não precisa. Eu tô dizendo o quê? Que isso não pode sufocar. É diferente. Entendi. Então ela frutificou, mas o fruto não era perfeito. Nossa, é muito top isso aí. E a gente hoje, só pegando gancho sobre isso, hoje a gente vive numa sociedade cheias de espinhos. As pessoas feridas, pessoas com depressão, crise de ansiedade, e isso tem sufocado muitos ministérios. Exato. Você vê que tem muitos cantores, muitos pregadores que do nada desaparecem, que param um pouco o seu ministério. Eu acho que é o mal do século, né? A doença, a psique, né? A doença daqui, ó, da cabeça. E eu acho que esse tem sido os principais espinhos que tem paralisado a igreja desse século. Concorda comigo? Concordo plenamente. E é isso que o texto está tratando. É justamente isso. O evangelho não dá para mim ter uma vida de duplicidade. Ou eu sou plantado, cresço e dou fruto. Meu Deus. Você tá entendendo? Não dá para cochear em dois pensamentos. Lógico, igual eu falei, a gente precisa crescer na nossa vida profissional, sim, mas a gente também precisa entender que essa vida profissional não é a totalidade. E é sobre isso que o texto está dizendo. A ansiedade veio e sufocou, mas o texto diz que o semeador continuou semeando. Isso eu me alegro em saber. Que por mais que a semente caiu no caminho, por mais que a semente caiu nas pedras, por mais que a semente caiu junto aos espinhos, o semeador não parou de semear. Continuou semeando. O semeador não pode desanimar pela terra. Meu Deus, isso é muito forte. Porque ele sabe o poder da semente. Isso é muito forte. E é justamente isso. Cara, isso aí tá fazendo muito sentido pra mim, cara. Porque a gente, por exemplo, eu tô começando meu ministério agora de louvor. Cara,
Teve um dia que o microfone não funcionou o meu. Aí minha varoa teve que louvar sozinho, sendo que ela, naquele momento, tava fazendo a segunda voz. Aí teve que mudar tudo na hora. Aí tem dia que a caixa... O Caio sabe muito bem disso. A caixa não funciona do retorno. Aí tem dia que a gente canta num tom errado. Tem dia que eu tô com a voz que eu me frustro tanto, mas eu não posso parar de semear, meu irmão. Não pode parar de semear. Eu não posso abandonar. Então imagina isso daqui. Imagina o semeador saindo para semear. O propósito é semear. Ele saiu para semear, o texto diz. E o semeador saindo para semear. O propósito. Tem propósito. Ele então, saiu com objetivo. Com um objetivo. E ele sabe que a semente é infalível. Ele tá semeando. Opa, caiu em uma terra seca. Opa, caiu junto às pedras. Eu vou parar de semear. Meu Deus. Se ele para de semear, porque aqui caiu em uma boa terra, na terra fértil, foi a última semente. Meu Deus. Então se ele para na terceira... Verdade. Ele não ia conseguir colher bons frutos. E é interessante porque o texto diz, e essa que caiu na terra fértil, ela deu fruto, e deu fruto 100 por 1. Olha a diferença. O que ele semeou lá atrás ficou perdido? Não. Porque a que deu fruto agora compensou as que não deram. Meu Deus, isso é forte. Isso é forte. A gente precisa entender isso daqui. Muito bom. E com relação à questão sobre o semeador, sabe o que eu achei? Pensando aqui, me veio o seguinte pensamento, que o semeador, que ele para de semear por conta que não está tendo efeitos ali, ele não está vendo, por exemplo... Teve uns dias desse, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, que eu fui numa igreja pentecostal, Sim. No momento de um louvor, de um estilo musical, nem vou falar o estilo musical, mas no momento de um estilo musical que não é do pentecostal, eu vi que a igreja se entregou para aquele momento daquele louvor. E quando a gente começou a cantar corinhos pentecostais, chamando a igreja, a gente por várias vezes tivemos que ficar estimulando a igreja para vir junto com a gente. E aí, cara, não rolou, a igreja não veio junto com a gente. E aí eu cheguei em casa e fiquei frustrado. Eu falei, poxa, por que não rolou hoje e tudo mais? E aí vem aquele pensamento, pô, será que é pra mim mesmo? Será que é pra eu desistir? Só que o pensamento, Diego, é justamente esse. Se eu parar, é porque eu acredito apenas nas minhas forças. Exato. É porque eu acredito apenas na minha capacidade de cantar, de louvar e de adorar. Mas se eu continuar, eu acredito nele. Que em um momento ele vai semear, a minha semente vai surtir efeito em alguma terra. Exato. Independente de qual seja a terra. Poxa, hoje a igreja não veio, pô, eu tenho que continuar. Porque parar. Um dia a igreja vai vir, um dia vai rolar. Tava até conversando hoje com o Caio com relação a isso. Depois o Caio vai participar um episódio aqui com a gente, que teve uma vez em uma vigília que super deu certo, super rolou, e foi um lugar onde a gente menos esperava que ia acontecer. O som era ruim, foi tipo assim, caixas improvisadas, microfone a gente não tava se ouvindo, não tinha nada, mas ali, meu amigo, a semente frutificou. Então é por esses dias que vale a pena todos os dias ruins. Exatamente. Todos os dias ruins. Isso daqui vale também como um conselho, porque eu também já passei por essas situações, como pregador da palavra, já passei por situações parecidas como essa, de chegar num ambiente de culto, trazer uma palavra, e assim, quando eu digo palavra, não é emocionalismo, é palavra, é bíblico, e a situação do ambiente não veio, não converteu de acordo com a palavra, eu porque acredito. A minha mente era, não, eu vou pregar a palavra que Deus gerou ao meu coração, e vai surtir um efeito de imediato em quem recebe a palavra. Então, isso me desmotivava de sair do ambiente de culto, porque achar que a palavra não fluiu. É aí que a gente tem que ter também uma mentalidade, o discernimento. E eu saía frustrado, falava, não, vou parar, que esse negócio de pregar não é para mim também. Aí o tempo foi passando e aprendendo com o semeador, eu descobri uma coisa.
Qual foi essa coisa, Diegão? Eu não posso me frustrar quando a semente cai na terra seca. Meu Deus. Que o problema não é a semente. Não é a semente. Meu Você tá entendendo? Deus. O problema nunca teve na semente. Meu Deus. Então, assim, se a gente sabe o que a gente tá levando, o que é a boa semente, a gente entende isso. Meu A gente não Deus. pode se frustrar com a semente. Eu quero dar um conselho pra você, pregador, que me ouve. Não se frustra em achar que a semente, ela falhou. A semente não falha, tá bom? O que falha é a terra que recebe essa semente aí. Meu Deus, muito forte e isso serve muito para os nossos ministérios porque como eu falei, é muito frustrante e hoje nós vivemos numa sociedade, Diego, onde os likes, Sim, os holofotes falam muito, a gente se compara muito e às vezes eu converso muito com o Caio, né? Caio, eu posso considerar que é um dos meus melhores amigos hoje. E conversando com ele, eu falei, cara, como é que eu posso Às vezes a gente se frustra à toa. Como que eu vou me comparar com um cara que tá há 10 anos semeando com 20 anos, 30 anos? Cara, tô começando agora, irmão. Não dá pra comparar. Se uma pessoa me ouvir agora, esse podcast, se eu alcançar uma pessoa, poxa, tô no lucro, tô começando ainda a semear. É diferente de um cara que tá a vida toda semeando e pode ser que ele ainda não conseguiu ter os frutos que ele vai ter um dia. Lá na frente que ele vai colher aqueles frutos, né? Exato. Isso é muito legal. Pode correr não vou falar assim, correr o risco, sabe? Pode acontecer que hoje seja o seu dia. Por exemplo. Verdade. Não que Deus tenha os seus escolhidos. Deus tem os seus dispostos. Você pode ver que quando Jesus falou lá em João capítulo de número 4, se eu não tiver enganado, quando ele adentra em Samaria, o texto diz que ele vai entrar em Samaria por uma necessidade. Quando ele entra dentro de Samaria, ele chega numa cidade ou uma aldeia chamada Sicar, os discípulos que estão com ele vai comprar alimento, chega uma mulher samaritana. Aí você percebe, quem os discípulos evangelizou ali? Ninguém. E a mulher samaritana depois que teve encontro com Cristo? Toda a aldeia, provavelmente. Então, você está entendendo? Dependente da quantidade de tempo. Tem pessoas que estão dispostas a ponto de Cristo falar, hoje é seu dia, então eu vou fazer agora. Meu Deus, hoje é seu dia, eu vou fazer agora. Então, o que os discípulos entrou na aldeia e não fizeram, mesmo estando andando com Jesus por muito tempo, essa mulher teve um único encontro. E entrou dentro da aldeia dizendo, eu conheci alguém. Meu Deus, forte. Não é esse o Cristo? Meu Deus, forte. É lindo demais. Muito lindo. É uma semente só que deu muitos frutos dentro da cidade. Pegando esse gancho, isso realmente é verdade. É em dias comuns que Deus ele faz um propósito em nossas vidas. Era só mais um dia na vida de Davi, quando ele foi lá só realizar uma tarefa e ele sai de lá coroado como o cara de Israel. Imagina. Ele matou o gigante. Você entende? Exato. Só era um dia na vida de José na prisão e mandaram chamar ele para revelar o sonho do faraó lá. Então, assim, é num dia comum que Deus ele vai fazer uma obra na sua vida, vai transformar o seu cenário e vai mudar tudo que há aí. Então, persevere, insista, persista e nunca desista. Eu creio de alma. E dentro dessa questão, para você ver, Samaria era um lugar bom para semear? Não. Não, era as terras espinhosas, rochosas. O pior tipo de terra, mas sempre vai ter resquícios da sua semente em qualquer terra que você semear. E é lindo. Você olhando para a vida da mulher samaritana, ela era uma terra boa? Não. Por isso que eu falo, a gente não pode escolher terra para semear. Meu Deus. Porque no decorrer que você está semeando ali, a terra começa a mudar de forma, a ser arada. Conforme você vai trazendo a palavra, a pessoa está sendo arada, está sendo ali umedecida, está preparando o ambiente para receber a semente. Verdade. Cristo olhou para ela e diz assim, quando ela diz, me dá-me desta água, Cristo diz para ela, vai e chama o teu marido. Não tenho marido. Como uma pessoa que vive com 5 maridos, olha para Cristo agora e fala, não tenho marido. Meu Deus. Sendo que ela não tivesse 5, o texto diz, tivesse 5, o que você tem agora não é seu. Meu Deus. Por que ela não fala para Cristo que ela tem marido?
Porque a semente acabou de chegar, e aonde a semente tá, o que é mentira vai embora e a verdade da semente brota. Tem um marido não, Jesus. Meu Deus. Ah, então agora a semente funcionou. Meu Deus. A semente, quando ela chega, ela brota, e ela cresce e ela dá fruto. Meu muito Deus. lindo isso Muito daqui. lindo esse texto, muito lindo esse negócio. E falando sobre semente, continuando nessa pauta, é exatamente isso, Diego, porque eu tava numa época na igreja. Todos os dias eu, nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre o meu trabalho. Sim. Sobre o consórcio e tal. Aí explico como é que vende, faço vídeos sobre como atuar no segmento. E meu coração começou a arder no culto. Vai para as redes sociais para falar de mim. Vai para as redes sociais para falar de mim. Cara, todos os dias eu falava, mas meu Deus, como? Eu não tenho expertise para isso ainda e tal. Aí rolou o Ministério Peleja e tal, a gente fez o Instagram do Ministério Peleja, a gente colocava lá só a gente ministrando ali, né, cantando alguns louvores e tal, algumas partes do ensaio. E aí teve um dia que eu comecei a colocar orações e uma palavra do dia ali, orando pela pessoa. E, cara, eu tava levando a palavra que tava sendo ministrada na igreja, o que eu entendia eu colocava lá no Stories. Glória e aí eu comecei a receber diversos comentários assim da seguinte forma: Wellington, você não sabe o quanto eu estava precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. Você não sabe como estava a minha vida, a minha situação. Eu agradeço a Deus por você ter gravado isso. E a gente não imagina o resultado que a nossa semente pode ter em algum determinado lugar. Às vezes você falou um Jesus te ama para um cara há 5 anos atrás e você nem lembra mais desse cara, mas esse cara hoje está falando para milhares de pessoas: Jesus te ama, está pregando o evangelho por uma semente que você lançou lá atrás. Isso é incrível, cara. E você vê, você recebeu a semente no culto, né? Sim. E levou ela pra fora. Levei pra fora. Sabe o que hoje, isso daqui me fere, As pessoas adentram no culto e quando sai do culto, o culto pra elas acabou. Sabe, não leva requisitos da palavra pra onde vai. Requisitos da semente? Da semente, pra onde vai. Então, quando chega na casa dela, ela volta a viver normalmente aquela mesma rotina que ela vivia. A segunda vida dela, tem a vida, às vezes tem a pessoa que divide a vida ministerial, a vida da igreja e a vida secular, né? Então, aí ela entra dentro de casa e depois volta na igreja. Vamos usar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem um problema dentro de casa. Ela tem um problema, o problema tá dentro da casa dela, beleza. Ela saiu de casa, foi no ambiente do culto, porque sabe que Deus ele pode fazer, igual você mesmo disse aqui. Deus pode fazer hoje. Ela vai pro ambiente do culto, recebe a palavra. Só que quando ela sai, a palavra é roubada. Ou ela é sufocada, de repente. Então ela entra em casa com a mesma visão. Não muda nada. Não muda. É aquela questão que a palavra não causou uma metanoia, que é uma mudança de dentro para fora. Exato. Meu Deus. Aí depois a pessoa ainda reclama. A minha casa continua a mesma coisa. Por quê? Porque não fez igual você fez. Não levou requisitos da palavra para dentro de casa. Meu Deus. Não semeou a palavra que ela recebeu com outras pessoas. É uma coisa muito interessante, eu posso estar até enganado, mas é Marcos capítulo de número 2, que Jesus ele adentra em uma cidade, se eu não me engano, é Cafarnaum. Ele adentra na casa. Alguns vão falar que a casa é de Pedro, outros vão falar que é a própria casa de Cristo. A sogra de Pedro, outros falam que é a casa de Cristo. Até o pastor Abílio Santana, ele fala, sim, Jesus, ele tem uma casa na praia. Ele era maravilhoso, tinha uma casa na praia. Essa é dúbia, né? Essa informação, né? Isso. Então, assim, o texto diz, por mais que o texto não fale, a casa é de Pedro, a casa é de João, o importante é isso daqui. Cristo estava dentro da casa. Acabou. Então, aqui já basta. Cristo está na casa. E o texto diz que a casa encheu. Por quê? Porque o texto diz, e divulgando-se. A casa só encheu porque alguém divulgou que Cristo está na casa. Deus. Então as pessoas saem do ambiente da igreja, sabem que Cristo se manifesta lá, mas chega em casa, vive como se não viveu uma vida com Cristo na igreja. Meu Deus. Não, eu vou para a igreja só eu. Mas e o convite de chamar alguém? Não, vamos lá, Cristo tá lá. Verdade, meu Deus. E outra, tem vezes que a gente tá dentro da igreja e, assim, isso é muito falado dentro da igreja, né? A palavra é pra quem tá aqui, não é pra quem tá lá fora. E a gente aqui dentro do coração, poxa, se fulano ouvisse essa palavra, era pra ele tá vivendo isso aí, aqui. É complicado. Por que não levar essa semente pra aquela pessoa? Problema resolvido. Você achou um problema, mas também trouxe a solução. Então, o problema é esse. Se era pra fulano, eu vou levar requisitos dessas palavras pra fulano. Só que, obviamente,
sabendo falar também. É. Porque tem pessoas que matam. Fulano, a palavra foi assim, era pra você, varão. Aí matou verdade. o cara. Matou. O cara. Tem que saber conversar também. Muito boa essa conversa aqui, gente. Já tem quanto tempo aí, produção? Falamos até a volta de Cristo, hein? Glória a 39 Deus, minutos. bastante tempo. Vamos falar mais uns 10 minutos aí, mantendo esse tema aí sobre a palavra e tudo mais. E hoje, eu acho que dentro dos ministérios, Diego, eu vejo hoje que a gente está muito preocupado com várias outras coisas. As nossas igrejas, e todas as denominações, tá muito preocupado se a igreja A ou a igreja B tá fazendo camarote, sim, se tá fazendo ala VIP, se tá cantando worship, ou se tá cantando corinho de fogo, se tá falando em língua, se aquela língua é verdadeira, enfim, se é pregador mirim, se é adulto. Gente, eu acho que a gente deveria se preocupar com o que realmente importa. Né? Que é Jesus te ama, ele vai te salvar, é falar do evangelho, é pregar a palavra, falar sobre a sã doutrina da palavra. Sim. E hoje em dia viraliza muito mais coisas que não prestam do que viralizar. Por exemplo, eu vi uma imagem, não sei se é inteligência artificial, mas eu vi uma imagem de uma coluna de fogo em Israel. Eu vi isso também. Eu vi alguns teólogos debatendo, né? Lamartine Pozella é um que eu admiro muito, que ele fala muito sobre escatologia. Ele falando da probabilidade, debatendo lá em um outro podcast sobre a probabilidade do fim dos tempos. Então, assim, eu acho que é esses assuntos que a gente tem que viralizar. O nosso meio cristão, nós temos que se preocupar de fato com isso e viralizar isso, replicar isso. Não é replicar Off the King the Power, não. É replicar a palavra de Deus. É replicar sobre Jesus. Exato. Entendeu? Nós estamos preocupados com coisas que não vai nos levar a nada. Assim, se olhar... eu concordo fielmente no que o senhor falou a respeito disso. Hoje em dia, há uma luta conosco mesmo. Um contra os outros. É bíblico? Sim. Mas tem coisas que dá pra evitar. Por exemplo, essa questão de um atacar o outro em uma oportunidade muito grande. Isso. A gente não estamos falando de uma oportunidade que eu tô pregando pra 10 pessoas. A gente viu no congresso agora várias pessoas se atacando. No primeiro dia atacando um menino, aí no segundo dia outro defende o menino. Exato. No terceiro dia um ataca um estilo musical. No quarto dia outra pessoa vai lá e defende o estilo musical. E Jesus? Exato. E as almas que estão ali? Você tá entendendo? Então, assim, o que acontece nessa questão estão perdendo tempo e oportunidade também. Verdade. A minha oração é Deus, levanta alguém que receba uma oportunidade dessa e aproveite a mesma. Vale a pena, vou só recordar aqui. E isso daí tudo acontece. A Helena Raquel trouxe a ministração do último dia dos Gideões. Sim. E ela foi bem cirúrgica em dizer, perdemos a Bíblia no templo, que foi o tema da mensagem dela. Meu Deus, forte. Tudo isso que está acontecendo é porque as pessoas perderam a Bíblia. As pessoas estão usando mais o livro caixa da igreja do que o próprio livro bíblico. E outra, sabe que as pessoas hoje em dia, eu percebo isso, tá, Diego? Eu não tô acusando alguém, mas eu percebo isso, que as pessoas, elas têm algo pra, tipo assim, elas querem falar algo, quer expressar algo, mandar um papo ali pra uma pessoa e a pregação do domingo, sabe o que vai ser? Deixa eu ver como que eu vou atingir aquela pessoa, deixa eu usar um texto bíblico para eu poder atingir aquela pessoa. As pessoas, elas estão usando o altar, o púlpito para atingir pessoas e não para evangelizar a igreja, não para atingir o coração da igreja, não para santificar a igreja, purificar, renovar a igreja. E eu vejo que é normal o Senhor nos corrigir, a palavra nos exortar, só é exortado quem nos ama. Exato. Então, assim, Deus nos ama, então ele vai nos corrigir, porque ele quer ver a gente bem no céu, triunfante. Mas a gente dá para diferenciar, Vaso, quando é uma palavra que é pro céu, que é para nos tirar do pecado e nos levar pro céu, e uma palavra que é cheia de indireta. Sim. E isso é insuportável, cara. O cara toda hora indireta na igreja, direta no altar, direta no microfone, isso é insuportável. Não só indireta, é porque assim, hoje a pessoa não prega uma mensagem porque a mensagem é só bíblica.
Hoje as pessoas, ela prega uma mensagem e inclui alguma coisa para que ela venha hypar dentro daquele cenário. Por exemplo, se você pegar hoje o cenário Gideões, não é de hoje. Não foi só dessa vez. Sim. Tempos atrás já vem essa questão de um atacar o outro. Sim. É uma coisa que eu olho assim, eu falo, totalmente desnecessária. Sim. Igual você vê, e é muito claro que não, ele não tá usando para exortar para que a pessoa cresça. Sim. Tá realmente apontando uns aos outros, matando uns aos outros. Por exemplo, essa polêmica que teve aí do Miguelzinho? do Miguel. Essa polêmica que teve, eles usaram para hypar, para crescer, sabe? Sim, porque é o assunto do momento. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Então eles utilizaram disso para quê? Para que a mensagem deles exploda. Então eles não têm um compromisso com a palavra, muitas das vezes. Tem o compromisso com ser elogiado, Sim, com um like. Sim. E isso, gente, a gente tá falando aqui não da instituição, tá, Não, gente? Isso é exato. das pessoas que Utilizam tiveram o a tempo. oportunidade. Nós estamos falando justamente de oportunidade, Sim. de como utilizar essa oportunidade. E falando sobre esse caso do Miguel, cara, o que eu acho desse caso, eu acho que a gente, como é o assunto do momento, a gente tem que dar a nossa opinião. Eu acho, cara, que a igreja, ela deveria abraçar esse jovem. A igreja ela é culpada. Ela é culpada. Ela é a igreja ela é culpada. culpada porque utilizaram do mesmo. Sim. E assim, tem pessoas que estão se escondendo agora. Não querem colocar a cara a tapa, Sim. mas na hora de usar um menino pra ganhar em cima do mesmo, porque querendo ou não, é um teatro. Sim. Vou usar termo aqui, me entendem bem. Vou usar o termo aqui, entre aspas, pra falar teatro. Lembra quando Paulo, ele adentrou numa cidade, tinha uma certa pessoa com espírito de adivinho? Sim, adivinha lá. O que as pessoas ganhavam em cima dela? Dinheiro? E quando a menina, foi liberta porque Paulo expulsa o demônio dela, o que fizeram com a menina? Não tem utilidade pra mim. Não tem utilidade, eu descarto. Então, assim, hoje a igreja precisa de um Paulo pra expulsar os espíritos de adivinhação dentro dela, Vaza. Meu Deus, isso é forte. Porque as pessoas estão ganhando dinheiro em cima de espírito de adivinhação. Nem tudo é Cristo que revela. Ele tem poder, ele vai revelar? Verdade. Sim. Verdade. Muitas das vezes, por intermédio da sua palavra. Da sua palavra ele vai revelar. Sim. E muita coisa é adivinhação, fora outros meios aí que não vale a pena falar, porque Sim. eu não quero causar intriga Sim. com ninguém. Sim. Mas é uns aplicativos aí que o povo utiliza também, entre então, outros. Isso é complicado, a gente tá numa fase delicada, uma fase que eu acho que cada dia que passa nós temos mais e mais evidências da volta de Cristo. Glória a Deus por isso. Então nós temos que estarmos vigilantes. Sim. E é isso, eu acho que esse podcast aqui vai ajudar muitas pessoas a entender mais a palavra. A gente vai trazer aqui várias pessoas abençoadas para falar Sim. conosco, debater diversos temas. E esse primeiro episódio já foi assim top, Foi uma hein, bênção. cara? Foi uma benção. Foi uma bênção. Eu queria desde já agradecer você que nos assistiu. Esse podcast não é meu, não é do Diego, é nosso. Sinta-se Glória a Deus. à vontade. Se teve aqui algo que fez sentido para você, compartilhe esse link aí, vai ficar sempre aqui no YouTube. Então compartilhe esse link aí para um amigo, dentro dos grupos do seu ministério, grupo de louvor, grupo de pregadores, grupo de teologia, manda lá. E quem sabe você é o nosso próximo entrevistado, tá? Sim. Diego, considerações finais aí do primeiro aí, do episódio 0 aí do Peleja Cast. Cast. Quero agradecer, meu. Primeiramente, agradecer a Deus pela essa oportunidade que nos concede. É um meio de propagar a palavra do Senhor. E assim como já foi falado pelo nosso irmão Wellington aqui, trouxe uma boa reflexão sobre. Se prepara, tá bom? A ideia aqui é trazer pessoas que têm uma palavra, né? E vai ser utilizada para abençoar a sua vida. Não só pessoas que pregam, mas pessoas que louvam. Trazer um pessoal do grupo de louvor aqui para estar falando um pouco a respeito. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Ainda bem que nosso operador toca ali um violão. A pessoa quiser cantar um pouco ali, ó, já vou comprar um violão para deixar aqui. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser uma bênção. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Você que está nos assistindo aí, eu agradeço de coração. Se inscreva, não se esquece, se inscreva no nosso canal. Nós todas as semanas nós estaremos aqui postando aqui conteúdo, fazendo os videocasts aqui para vocês. E é isso. É o podcast de Jesus. Tamo junto. Glória a Deus. Deus abençoe.